Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula sobre neuroplasticidade. Nessa aula eu quero passar para vocês alguns conceitos básicos sobre a neuroplasticidade. Então vamos tentar entender o que é a neuroplasticidade e como que ela vai ocorrer no sistema nervoso humano. Vou comentar também um pouco com vocês sobre algumas pesquisas mais recentes e alguns paradigmas, né, a respeito então desse assunto que é a neuroplasticidade. Bom, quando nós falamos sobre neuroplasticidade, como nós definimos a neuroplasticidade? A neuroplasticidade ela é qualquer mudança no sistema nervoso com adaptação dos neurônios às mudanças do ambiente no dia a dia. Essas mudanças que ocorrem no sistema nervoso podem ser devido a lesões cerebrais, como traumas, AVEs, qualquer lesão cerebral, né, que você tenha ali lesão de axônios ou até lesões de corpos neurais e, consequentemente, de áreas cerebrais. Mas a neuroplasticidade ela ocorre naturalmente no processo da aprendizagem e da memória. Ou seja, desde o nascimento até a morte, o sistema nervoso, principalmente o central, o cérebro, está passando por neuroplasticidade. Porque a neuroplasticidade é qualquer mudança do sistema nervoso. Se nós observarmos a aprendizagem nada mais é do que a alteração de sinapses, de neurônios no meu cérebro para poder gravar aquela memória, gravar aquela informação e, ao mesmo tempo, poder associar essa informação com outras informações já existentes no meu sistema nervoso central e, consequentemente, depois, evocar essas informações para que eu possa realizar uma tarefa, por exemplo. Então, a neuroplasticidade ela acontece em processos de aprendizagem, memória e parte motora também. A parte motora não está exclusa de neuroplasticidade, como nós vamos ver mais à frente. Quando nós falamos da neuroplasticidade, nós podemos observar que a neuroplasticidade ela pode ocorrer de uma maneira diferente na infância e de outra maneira na fase adulta. Na infância, que é até a adolescência, é o período em que é chamado de fase de crescimento ou fase crítica da neuroplasticidade. É neste período, é nesta fase que os neurônios estão dispostos, estão aptos a alterações tanto morfológicas quanto fisiológicas. Então é nessa fase da infância que as crianças, por exemplo, devem receber o maior estímulo de informações possíveis, contanto que não sobrecarregue o sistema nervoso dessa criança. Mas quanto maior o número de informações que essa criança receber, mais conhecimentos ela vai ter, mais memória, mais aprendizado ela vai ter, não somente na parte cognitiva, mas também na parte motora, porque os neurônios estão ali esperando para serem modificados, estão prontos para se modificar. Eles estão na fase de crescimento, eles estão na fase de adaptação. E é nessa fase onde vai ocorrer alterações de sinapses, onde vai ocorrer alterações de morfologia dos neurônios, ou seja, os dendritos vão aumentar o seu tamanho, eles vão aumentar o número de espinhas dendríticas, ou seja, de botões dendríticos, né, que vão participar da sinapse. Os axônios podem mudar a sua trajetória, podem originar ramos colaterais para se conectar com outras áreas. A sinapse ela pode ter interferência de neurotransmissores tanto para intensificar aquela sinapse como para inibir aquela sinapse. Ou seja, tudo vai estar ocorrendo em maior intensidade, em maior frequência nesta fase do crescimento. Por isso que crianças que são privadas de informações, de conhecimento, de tarefas, de habilidades, tornam-se adultos menos
com menos conhecimento. Tá? Deixando bem claro aqui que essa parte, isso que eu falei sobre informações, conhecimento, não está relacionado com inteligência. Tá? Não está relacionado com inteligência. Porque uma criança que ela não recebe informações suficientes, ou seja, ela não cria a quantidade necessária de informações para um aprendizado, para uma memória adequada. Ela pode adquirir isso na fase adulta. A diferença é que vai demorar muito mais tempo para que ela grave uma memória, uma informação, e ela aprenda uma determinada informação do que uma criança. Tá? Porque é justamente isso que eu estou falando. Na fase de crescimento, na fase da infância, é onde a neuroplasticidade ela está mais intensa. Já na fase adulta, ocorre a fase de declive. Ou seja, a neuroplasticidade ela vai tendo um declínio. Não se extingue. Tá? Não se extingue. A neuroplasticidade ela continua na fase adulta, porém, de uma maneira, numa quantidade menor, numa qualidade menor e necessitando de um tempo muito maior para ocorrer uma neuroplasticidade do que na fase infantil. Tudo bem? A neuroplasticidade ela pode ocorrer de várias formas. Ela pode ocorrer de uma forma regenerativa, isso em caso de lesões cerebrais. Tá? Então, essa neuroplasticidade ela pode ocorrer tanto em nervos periféricos. Um nervo foi seccionado. Após a cirurgia, o nervo ele se regenera, ele se reconecta. E o mesmo pode acontecer no sistema nervoso central. Alguns neurônios já é comprovado que se regeneram. A maior parte dos neurônios do cérebro, ou seja, do encéfalo, eles não regeneram totalmente o seu axônio. Tá? Mas, de qualquer maneira, ocorre a neuroplasticidade regenerativa. Mas, naturalmente, não ocorrendo uma lesão cerebral, a neuroplasticidade ela pode ser axônica, quando o axônio ele pode mudar a sua trajetória ou continuar na mesma trajetória e criar ramos colaterais, se conectando com outras áreas além da área que é correspondente àquele axônio. E isso aumentando o quê? Aumentando a capacidade de memorização, de conhecimento, de aprendizado, de associação de informações. Né? Pode ocorrer uma neuroplasticidade dendrítica, onde os dendritos eles podem aumentar o seu tamanho, podem aumentar o número de espinhas dendríticas e, ao mesmo tempo, essas espinhas dendríticas podem aumentar o seu tamanho, aumentando assim a área de sinapse, né? Ou seja, conseguindo ter uma sinapse muito mais eficiente. E a neuroplasticidade ela também pode ser sináptica, aonde a sinapse ela pode ser intensificada ou inibida. Tá? Isso nós vamos ver mais à frente. E a neuroplasticidade ela não ocorre somente na parte do cérebro, ou seja, no córtex cerebral. Ela pode ocorrer em qualquer área do encéfalo, que são as regiões subcorticais. Então ela pode ocorrer no tálamo, no hipotálamo, no epitálamo, na substância branca, nos núcleos da base, no tronco encefálico, na medula espinal. Ou seja, a neuroplasticidade ela não é exclusiva do córtex cerebral. Ela ocorre em todo o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal. E a neuroplasticidade ela ocorre de uma maneira apresentando vários aspectos, onde as sinapses podem alterar a sua morfologia, os dendritos podem crescer, os axônios mudam a sua trajetória, neurotransmissores podem modular as sinapses para potencializar ou deprimir, ou seja, inibir, né, as sinapses. Novos neurônios podem se diferenciar e sobreviver, os que ficaram. Ocorre também um aumento da bainha de mielina nos neurônios que ainda permanecem no sistema nervoso central. Tá? Então, todas essas ações ocorrem na neuroplasticidade. As alterações neurais,
elas estão diretamente relacionadas, ou seja, elas dependem do comportamento e das experiências que o indivíduo tenha ao longo da sua vida, ou seja, no dia a dia, tá? Tanto em cérebro normal quanto em cérebro lesionado. A aprendizagem, a memória, é um exemplo de comportamentos e experiências que causam uma alteração neural num cérebro normal. Porém, eu posso ter um indivíduo com um cérebro lesionado, com um sistema nervoso central lesionado, e os mesmos comportamentos e as mesmas experiências podem ser aplicados para ter uma alteração neural. Tá? Especificamente na parte motora, que é muito estudada por fisioterapeutas, médicos, envolvendo o treinamento motor, para reabilitações, né, adaptações do sistema nervoso central, é comprovado que o que altera, o que causa uma neuroplasticidade motora é a intensidade e a frequência do treinamento motor. Então não é só simplesmente fazer uma vez por semana e um mês. Não, isso não vai adiantar. Dependendo da lesão, é necessário que ocorra 2, 3 vezes por semana durante um período de até 6 meses, 1 ano, 2 anos, para que ocorra uma alteração neural a nível motor. E esse treinamento motor ele vai influenciar os neurônios, tanto a morfologia dos neurônios quanto nas vias neurais envolvidas. Vai aumentar o número de sinapses, pode mudar a trajetória de um axônio ou simplesmente estimular a criação de ramos colaterais dos axônios para que eles se conectem com áreas lesadas e volte a ter aquela função que existia antes. Claro que a função não vai ser 100%. Ela ainda vai ficar um pouco deficiente, mas ela pode voltar, né? Então, tudo é através da intensidade e da frequência. Logo em seguida eu vou mostrar uma imagem que nós vamos falar, que eu vou falar para vocês, sobre isso que eu acabei de falar para vocês, né, que é o treinamento motor, a intensidade e a frequência. Os neurotransmissores como serotonina, dopamina, acetilcolina e um neuromodulador, que é o óxido nítrico, eles podem modificar a sinapse, ou seja, eles podem causar uma neuroplasticidade sináptica. Eles podem, ao mesmo tempo, intensificar uma sinapse, ou eles podem, ao mesmo tempo, dependendo da situação e da necessidade, diminuir aquela sinapse. Em relação ao aprendizado, que é a base para toda a nossa vivência humana, né, que é o que garante a nossa capacidade evolutiva como ser humano, no aprendizado ocorre potencialização da sinapse. Então, para que ocorra o aprendizado de uma nova tarefa ou de uma nova informação, por exemplo, é necessário que as sinapses elas sejam potencializadas. Não que as sinapses ocorram de maneira como sempre ocorreram, no mesmo nível, não. A sinapse ela vai ocorrer e ela tem que ser potencializada, ou seja, ela tem que ser mais forte e mais duradoura, longa, né? A sinapse ela tem que ser longa, para que essa informação ela possa ser realmente gravada, memorizada como uma memória de longo prazo. Porque senão ela vai ficar como simplesmente uma memória de curto prazo e esse aprendizado ele pode não ocorrer, como ele pode demorar muito mais tempo para ocorrer o aprendizado. Então existem várias patologias que a psicologia estuda, patologias não, né? Distúrbios neurais envolvendo o aprendizado, como o déficit de atenção, como a dislexia, que envolvem as sinapses. Ou seja, as sinapses naquele aprendizado que o aluno necessita, do que o indivíduo necessita para aprender um determinado conteúdo, por exemplo, não está ocorrendo. Ou seja, não está ocorrendo a potencialização da sinapse. E isso tem que ser revertido, e quando isso é revertido através de medicamentos ou através de práticas, de comportamentos e de experiências que facilitem essa potencialização da sinapse, esse aprendizado ele começa a se tornar melhor, né? Ou até ele pode voltar ao normal e a pessoa ter a facilidade de ter o aprendizado. No aprendizado também envolve o quê? O aumento dos ramos dendríticos, ou seja, dos dendritos,
e o aumento do tamanho das espinhas dendríticas, aumentando, consequentemente, a área de sinapse entre uma espinha dendrítica e um terminal, um botão terminal do outro axônio, do outro neurônio. Tá? Então, aumenta, consequentemente, toda essa sinapse. Além de potencializar a sinapse quimicamente, ela vai aumentar a sinapse a nível de conexões, a nível estrutural. E as alterações e ativação de áreas motoras, agora voltando, no caso do aprendizado motor, por exemplo, como andar de bicicleta, como executar uma tarefa mecânica, ou de marcenaria, ou pintar, ou escrever, ou qualquer atividade que você faça com a parte motora, utilizando os músculos. Foi comprovado que que alterações e ativação de áreas motoras, elas podem durar até 8 semanas após a aquisição de uma nova tarefa. Então, o que acontece? Muitas pessoas elas aprendem uma tarefa e, se elas não praticam, elas esquecem. Elas lembram, elas podem até falar assim: nossa, eu lembro mais ou menos como é que faz, mas eu não sei totalmente os passos para realizar essa tarefa motora. Por quê? Porque ele não intensificou, ele não tornou frequente e intensiva o treinamento motor para que ele aprendesse totalmente aquela tarefa. Tá? Então, por mais que a área motora ela fique ativa e alterada por até 8 semanas, e outra, até 8 semanas, isso depende muito de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que podem ser menos semanas e indivíduos que podem ser 8 semanas, ou até um pouco mais. Tá? Claro que isso é uma pesquisa, e cada indivíduo é um indivíduo, cada fisiologia é uma fisiologia. Tá? Mas, como eu estava dizendo, por mais que essa área motora ela fique ativa e alterada por até 8 semanas, se o indivíduo não intensificar e não praticar este treinamento motor, ele vai esquecer. Ele pode não esquecer por completo como se realiza aquela tarefa, como que é aquela tarefa, mas ele vai esquecer uma boa parte de como a realiza. E aqui nesse exemplo, pessoal, na imagem acima, nós temos ali o exemplo de uma mulher com a mão esquerda quebrada. Tá? O que acontece? No caso dessa mulher, ela era canhota, ou seja, tudo que ela fazia com a mão esquerda. Porém, quando ela quebrou, ela tem que sobrou uma mão só, sobrou só a mão direita. Ela tem que utilizar essa mão direita. E como que ela vai utilizar? É difícil, porque ela nunca escreveu com a mão direita, ela sempre escreveu com a mão esquerda. Mas com a prática, ou seja, com a frequência e com a intensidade, ela vai começar a utilizar a mão direita. Tá? E o que acontece? Muitas pessoas que acabam acontecendo isso, a maior parte das pessoas são dessas, né? Ou seja, utilizam sempre a mão direita. E para escrever, ou seja, para fazer qualquer coisa com a mão esquerda, torna-se mais difícil. Então, o que acontece? Muitas pessoas elas não estimulam. Elas esperam o tempo necessário dela lá para tirar, para poder recuperar a mão direita, para ela voltar a escrever com a mão direita, por exemplo. Né? Mas se você, tudo que você for fazer, você utilizar a mão esquerda, o teu cérebro, os teus neurônios, eles vão ser forçados a se adaptar para que essa mão agora comece a fazer a função da outra. Tá? E isso leva tempo. Isso não é uma semana, um mês. Isso vai levar, às vezes, até meses, né? Vários meses. Alguns podem ser mais rápidos do que outros, mas se o indivíduo ele não praticar e não intensificar o uso desta parte que antes não era usada, ele nunca vai alterar, ele não vai conseguir alterar
os seus neurônios para que esta mão agora comece a realizar as funções com qualidade. Tá? Então isso aqui é o que eu citei no treinamento motor. Então o indivíduo ele tem que treinar. Tudo é a base da prática, né? Tudo é a prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você usa, mais você se adapta, mais você melhora, mais você qualifica qualquer coisa, né, no corpo humano e até no nosso dia a dia. Tudo bem? Um outro exemplo aqui, agora na imagem do meio, que é dos ratos, nós podemos observar dois ratos em uma caixa, aonde o estímulo é muito pequeno. O estímulo ali é só a comida e a água. O que vai acontecer com os neurônios desses ratos? É o que está representado na letra C. Ou seja, ele vai apresentar lá o neurônio normal, com os seus dendritos, com o seu axônio, com as suas terminações axônicas e pronto, acabou. É um neurônio simples. Por quê? Porque eles não estão recebendo estímulos. O único estímulo que está recebendo é ficar ali vagando, comer e beber. Só isso. Agora, se nós observarmos os ratos da imagem à direita, nós observamos que os estímulos que estão ali para eles são muito mais. Né? Ou seja, eles têm a possibilidade de aprender a subir uma escada e a descer a escada. Ou seja, são dois aprendizados diferentes. Você primeiro aprende a subir, depois você tem que aprender a descer. Outro, você tem que o rato ele aprende a ficar girando nessa rodinha. Então é um outro aprendizado. Aqui na parte superior, né, da gaiola, existem vários outros estímulos que você pode colocar. E com isso demonstra que o quê? Olha o que acontece com o neurônio desses ratos estimulados, com bastante estímulos. O que vai acontecer? Basicamente, o corpo e os dendritos, eles não alteraram significativamente a sua morfologia. Porém, o axônio se modificou. Não o axônio em si, mas o que aconteceu? Originou-se ramos colaterais. Ramos colaterais. Com isso, nós podemos comparar, hipoteticamente, por exemplo, este neurônio C, vamos supor que ele realizasse conexões com 50 neurônios. Um único neurônio realizasse conexões com 50 neurônios. Com quantos neurônios este neurônio pode fazer conexões? Pode fazer sinapse? Vamos quadruplicar aí, né, essa sinapse. Vamos colocar aqui com, sei lá, 1000 neurônios, tá? Hipoteticamente dizendo. Ou seja, qual dos ratos que vai ter maior conhecimento, que vai ter maior aprendizado, que vai ter maior memória, que vai ter maior capacidade cognitiva, maior capacidade de ação motora, maior capacidade de tudo, é o da direita. Porque eles recebem mais estímulos e com isso altera a morfologia dos neurônios e, consequentemente, altera o número de sinapses. Quanto mais sinapses ocorrer, mais comunicação esse neurônio vai ter. Mais informações ele pode gravar, mais informações ele pode associar, mais informações ele pode evocar e mais tarefas motoras ele pode realizar. Muito mais. Tá? Então, esse exemplo acima é o que eu falei sobre o aprendizado e o treinamento motor. Tudo é a base de frequência e intensidade. E nessa imagem dos ratos nós podemos esclarecer aquilo que eu havia falado sobre a fase crítica e a fase de declive. Era a fase crítica. Se nós observarmos esses ratos, são ratos numa idade pequena, né? Numa idade de infância, vamos dizer assim. E nessa fase de infância é onde os neurônios eles têm a maior capacidade de se adaptar. Então, quanto mais estímulos um indivíduo receber, mais alterados seus neurônios vão ficar e mais sinapses vão realizar e mais conhecimento, informações, memória, aprendizado, tanto aprendizado cognitivo quanto aprendizado motor, este indivíduo vai realizar. Quando nós falamos da neuroplasticidade, quando eu falei da neuroplasticidade, eu falei que a neuroplasticidade ela poderia ser uma neuroplasticidade regenerativa, sináptica, axônica e dendrítica. Então vamos começar com a
regenerativa. Com relação à neuroplasticidade regenerativa, nós podemos observar que existe uma regeneração nervosa tanto periférica, ou seja, lá no sistema nervoso periférico, como também existe a regeneração nervosa central, lá no sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal. Vamos começar primeiro com a regeneração nervosa periférica, que é a mais fácil de se entender. Então, observemos nas imagens, que é o que está escrito aqui. Vamos supor que um nervo ele tenha sido seccionado, tá? Lesionado, cortado. O que vai acontecer? Então, ocorreu o corte, né? A ruptura deste axônio. O que vai acontecer? Essa parte do axônio distal que se conectava com um músculo ou com uma glândula, por exemplo, ele vai se degenerar. Tá? Conforme ele se degenera, conforme ele vai se degenerando, células do sangue, como macrófago e monócito, eles saem do sangue e vão para esta área, ou seja, nesse tecido, e começam a fazer a limpeza dessa área, ou seja, a recolher esses fragmentos dos axônios e também da mielina que foi degradada, para deixar o ambiente, ou seja, aquela área limpa e propícia ao crescimento do novo axônio. E o que vai acontecer? Nós vamos observar que vai permanecer o neurônio com um pedacinho só do axônio, que é o que nós chamamos de o coto, né? Que sobrou ali desse axônio. Tá? O que vai acontecer? Células de Schwann, elas vão se proliferar, vão começar a produzir bainha de mielina e matriz extracelular. Enquanto isso, o coto proximal, que é o que sobrou do axônio, que ele vai formar um cone de crescimento. Então esse axônio ele vai começar a crescer em direção ao órgão em que ele já inervava. Tá? E conforme ele vai crescendo, essas células de Schwann que estão produzindo a matriz extracelular e a mielina vão remielinizar novamente este axônio que está crescendo. E esse axônio ele vai conseguir crescer e vai conseguir chegar até o seu órgão-alvo, o qual ele produzia. Tá? Então, basicamente, o que eu mostrei aqui na imagem é o que está escrito aqui. Né? Que vai ocorrer, então, o aumento do corpo celular, vai ocorrer toda uma alteração interna do citoplasma deste neurônio, o novo axônio vai crescer, células de Schwann vão produzir mielina e um meio extracelular, ou seja, fibronectina e laminina. Então é um meio extracelular que vai facilitar, que vai promover o crescimento deste novo axônio. Tudo bem? Então isso aqui é a regeneração nervosa periférica, que é a mais fácil de se entender e a que ocorre naturalmente. Porém, quando nós falamos de regeneração nervosa central, aí a situação ela muda. Por que ela vai mudar? Olha só, vamos supor que ocorra a mesma secção do axônio. Então o axônio foi cortado. Tudo bem? Esse axônio distal, esse coto distal que se ligava num outro neurônio, numa outra estrutura, ele vai se degenerar. Tá? Porém, o que vai acontecer? Quando ocorre uma lesão neural, consequentemente vai extravasar sangue, né? Aí vai ter a presença do sangue de um tecido colágeno, que é da pia mater, que vai formar uma cicatriz colágena, ou seja, ele vai formar essa cicatriz para que justamente não ocorra mais sangramento, que não ocorra mais nenhuma lesão naquela parte. Existem algumas células gliais do sistema nervoso central, como no caso dos astrócitos. Os astrócitos eles estão em contato com os neurônios. Os astrócitos eles vão ficar ao redor da cicatriz e eles vão formar uma trama emaranhada. Tá? Então eles vão formar como se fosse uma teia, juntamente com essa cicatriz colágena. Outra coisa que vai acontecer,
ela vai estimular a migração de monócitos, que são células do sangue, para esta área, para poder fazer toda a limpeza dessa área, ou seja, retirar os fragmentos. E esses astrócitos, eles vão se diferenciar em fagócitos, ou seja, são células que vão pegar esses fragmentos, vão ingerir esses fragmentos, e dentro da própria célula esses fragmentos vão ser degradados, vão ser destruídos. Tá? E quando esse astrócito ele se transforma em um fagócito, ele é chamado de micróglia. Tudo bem? O que vai acontecer? Bom, então já está ocorrendo a degeneração do coto distal, o axônio e mais a bainha de mielina. Vai ocorrer a mesma coisa que ocorre com o neurônio no periférico, ou seja, a cromatólise neural, que é o aumento do corpo, desaparecimento de um corpúsculo chamado de nicil, deslocamento do núcleo para a periferia. O coto distal, ou seja, o coto que ficou, que sobrou, ele vai crescer, só que ele vai crescer milímetros, até 2 semanas. Por que ele não consegue crescer mais? Porque ele não tem um meio permissivo, ou seja, não vai apresentar fibronectina e nem laminina, que é o que aparece no sistema nervoso periférico através das células de Schwann. O oligodendrócito, que é como se fosse a célula do Schwann, ou seja, ela produz bainha de mielina, ela não tem essa capacidade de produzir fibronectina e laminina, só as células de Schwann. Só que no sistema nervoso central não existe células de Schwann. Ou seja, ele pode até produzir nova bainha de mielina, porém ele não vai produzir a fibronectina e laminina, não deixando o meio permissivo. Além de não ter o meio permissivo, ou seja, que permite o crescimento deste axônio até o alvo dele, vai ter um outro problema também, aquela cicatriz, né? A cicatriz colágena mais os astrócitos formando uma trama emaranhada. Ou seja, o axônio ele não tem nem o espaço para passar, ele não tem como passar, ele não tem como continuar. E ele também não tem estímulo, ou seja, uma matriz, um meio que possibilite o crescimento mais deste axônio. Consequentemente, o que vai acontecer? Este axônio não vai crescer. Ele não vai se ligar novamente ao alvo, à estrutura alvo que ele era ligado. Se este neurônio que não regenerou o axônio, ele permanecer isolado, ele vai morrer. Porque ele não vai mais apresentar uma funcionalidade. Então ele vai acabar morrendo. Porém, pode acontecer o seguinte: os astrócitos eles podem se conectar com este neurônio que sobrou e fazer várias conexões até a estrutura alvo. Isso é uma neuroplasticidade. Então, existe a neuroplasticidade que é da regeneração nervosa, tá, tudo bem, não teve a regeneração, mas ocorre uma neuroplasticidade onde os astrócitos eles começam a executar, ou os astrócitos juntamente com os oligodendrócitos, eles começam a transportar essa informação até a estrutura-alvo antes inervada por este neurônio. Né? O que vai acontecer? Essa informação vai ser 100%? Não, não vai ser 100%. Mas ela pode continuar passando. Tá? Eu deixei aqui uma observação, que é os neurônios monoaminérgicos e neurônios do pedúnculo da hipófise, né? O pedúnculo hipofisário. Por que eu deixei essa observação? Porque esses neurônios monoaminérgicos e os neurônios do pedúnculo hipofisário são os únicos neurônios já comprovados cientificamente que conseguem se regenerar por completo. Tá? Ou seja, até, como eu disse no início da aula, até uns 10, 15 anos atrás, acreditava-se que não ocorria regeneração central. Hoje sabe-se que ocorre em todo o encéfalo? Não. Em todo o sistema nervoso central, não. Em alguns neurônios, isso ocorre. Tá? Claro que existem mais estudos, mais pesquisas sendo realizadas com relação à neuroplasticidade, e nós temos muito mais informações aí que os cientistas podem descobrir para o futuro. Tá, ok? Então, o que eu quero com a demonstração dessa regeneração nervosa central e periférica
é mostrar para vocês aquela neuroplasticidade regenerativa. Tudo bem? Agora nós vamos entrar numa outra parte, num outro tipo de neuroplasticidade, que é a neuroplasticidade axônica. E essa neuroplasticidade axônica, ela pode ocorrer, ela pode ser de duas maneiras, ontogênica ou somente uma plasticidade axônica já na vida adulta. A ontogênica é aquela que ocorre na fase crítica, ou seja, na fase da infância. Lembra que eu comentei que a fase da infância é a fase onde todas as informações devem ser passadas para o indivíduo. Porque é nessa fase que os axônios estão aptos a se modificarem, a se alterarem. Tanto naturalmente, como aquisição de novas informações para o aprendizado e para a memória, quanto também para lesões. Tá? Crianças que tenham lesões, a recuperação é muito mais rápida e muito mais qualificada do que a mesma recuperação, por exemplo, a mesma lesão num adulto, justamente por causa da plasticidade axônica ontogênica. Então, essa plasticidade axônica ontogênica, ela é uma plasticidade que se molda sob a influência do ambiente durante o desenvolvimento do indivíduo. É no período crítico, ou seja, na fase da infância, geralmente até a adolescência, e onde o ambiente influi diretamente no desenvolvimento fisiológico e psíquico do indivíduo. Dependendo do sistema corporal, por exemplo, no caso, o visual, até 10 anos. Então, até 10 anos é o prazo que ocorre, então, essa neuroplasticidade axônica. Após os 10 anos, se não teve muito estímulo, dificilmente ocorrerá uma plasticidade axônica no sistema visual. Agora, outros sistemas aí é só se fizer um estudo separadamente para cada sistema. As lesões no período crítico podem se recuperar com estímulos, porém, em adultos e adolescentes já é mais difícil a recuperação, que é o que eu já comentei para vocês. E aqui, na imagem, está representando um experimento que foi realizado. Então, aqui nós podemos observar o axônio de um recém-nascido normal, e aqui de um adulto normal, tá? Do olho. O que foi esse experimento? Claro que não foi num humano, né? Foi num gato, tá? Que fizeram esse experimento aqui. O que eles fizeram? O recém-nascido que nasceu normal, né? Normalzinho, eles pegaram um olho e fecharam um olho dele. Eles literalmente costuraram o olho dele, tá? Fecharam. E o que eles conseguiram observar? Que aquele gato, ele foi crescendo, né, normal, foi ocorrendo a neuroplasticidade, e o olho que foi lesionado, e um outro olho, teve um olho que foi lesionado, e o olho que foi lesionado e privado, e o olho que foi, então no caso foram dois gatos, e um outro gato que teve um olho lesionado, só que fechado. Ou seja, o olho não enxergava mesmo. Tá? Só que um eles deixaram aberto para continuar recebendo luminosidade, e o outro eles fecharam. E eles observaram que o olho que estava privado, né, ou seja, lesionado, mas aberto, os axônios ainda conseguiram tentar crescer ali, se modificar, para tentar captar pelo menos luminosidade, pelo menos a intensidade luminosa. Né? Objetos ele não enxergava, mas a luminosidade, a intensidade da luz, ele conseguia observar. Porém, no gato, onde o olho cego foi suturado, ou seja, ele foi fechado, os axônios não se modificaram muito. E com esse experimento, o que eles puderam comprovar? Isso aqui, ó, que o ambiente influi no desenvolvimento. Tá? Ou seja, mesmo que o olho não estava funcionando, mas ele continuou aberto, os axônios eles se modelaram, se modificaram para tentar captar o máximo de luminosidade possível. Agora, aquele outro que ficou fechado, eu vou captar o quê? Não está captando nada. Então, por que eu vou ter que ficar crescendo? Para nada.
né? É basicamente a lei do uso e do desuso. Quanto mais você usa, mais ele se adapta. Quanto menos você usa, menos ele se adapta. Tá? E isso ocorre em qualquer aspecto do corpo humano, como foi falado aqui, fisiológico e psíquico. Então, tudo que um indivíduo ele aprimorar, tanto fisiologicamente quanto psiquicamente, ele vai se modificar, ele vai melhorar. E aquilo que ele não aprimorar vai ficar na mesma. Tá? Ou pode até começar a ter um declínio daquela função que ele poderia ter. Agora pode ocorrer também uma plasticidade axônica normal, né, sem ser nesse período da fase da infância, ou seja, na adolescência e na área adulta, que geralmente ocorre muito isso através de alguma lesão. Não necessariamente lesões no sistema nervoso central, pode ser lesões como, por exemplo, a amputação de um membro. Então, para dar um exemplo para vocês aqui, eu coloquei a dor fantasma. Essa plasticidade axônica é o brotamento colateral de ramos do axônio. Então, existe o axônio percorrendo o seu trajeto e indo até a sua área específica. Porém, no seu trajeto, ele origina ramos colaterais que podem se conectar com várias outras áreas, né? Aumentando assim o quê? A área de recebimento de uma determinada informação. Para vocês terem uma ideia, no caso da dor fantasma. A dor fantasma é uma dor que toda pessoa que tem uma parte do corpo amputada, ela, além de sentir que aquela parte ainda está ali, ela sente dor. Tá? E o que vai acontecer? Quando ocorre a amputação de um membro, ocorreu só a amputação do membro e não a retirada da área cerebral responsável por receber aquela informação. Então, o que vai acontecer? A área cerebral ainda está lá para receber a informação. O nervo que levava essa informação ainda está. O que está faltando é a parte final dele, ou seja, da parte que ele recebia a informação, por exemplo, do pé. Tá? O pé foi retirado, mas o nervo continuou. Uma parte do nervo continuou e a área continuou. Então, o que acontece? Quando ocorre a amputação do pé, por exemplo, não existe só aquele nervo. Existem vários outros terminais. E quando aquela parte ela é tocada, aquele coto é tocado, o nervo ele não consegue receber informação, porque o nervo está cortado. Ele recebe a informação da ponta, do meio ele não recebe. Só que existem outros receptores ao redor daquele nervo específico. E esses receptores captam a informação e vão levar para áreas que ficam do lado daquela área que agora está esperando a informação. E aí o que começa a acontecer? Aquela área, não está chegando informação nenhuma lá. Opa, está vazia. Uma área ao lado, que está recebendo informação da pele ao redor do nervo cortado, ela traz informação para a sua área específica, só que ela cria um ramo colateral que se conecta com essa área que estava parada. E aí o que acontece? A informação chegou? Chegou. Mas daquele nervo que foi cortado? Não. Da área do lado. Mas por que está chegando na área que era do nervo cortado? Porque ocorreu o quê? Uma plasticidade axônica. Uma plasticidade axônica. Criou-se um ramo colateral que se conectou com essa área que estava vazia. Agora ela começa a receber informações de áreas separadas. Só que aquela área, ela não entende que a informação que está vindo não é mais do pé, é da coxa, por exemplo. Ela não sabe. Aquela área é responsável por receber informações do pé. Qualquer informação que chegar ali, é como se, opa, o pé está lá e está doendo, está coçando e está mexendo. Mas não é. Então isso é o que nós caracterizamos de dor fantasma. E é devido ao quê? A ramos colaterais do axônio das áreas ao redor. Né? Então vejam que essa plasticidade axônica ela acontece naturalmente,
para aumentar a sua capacidade de aprendizado e de memória e de associação de informações, só que em caso de lesões, ele também vai funcionar nesses casos. E depois nós temos a plasticidade sináptica. A plasticidade sináptica, como eu falei, é a plasticidade onde pode ocorrer a intensificação dessa sinapse ou a inibição dessa sinapse. O primeiro tipo de plasticidade sináptica que existe é a plasticidade sináptica de habituação. O que é habituação? É habituar-se com alguma coisa. Então, uma informação ela torna-se tão habitual que ela já não desencadeia mais aquele estímulo necessário. E aqui, essa imagem da direita, ela está um pouco meio desfocada, mas dá para a gente poder entender. Foi feito um experimento com um molusco, né? Uma lesma, melhor dizendo. E o que acontece? A lesma ela tem um poro dorsal. E qual que foi o experimento? O primeiro experimento foi eles pegaram e borrifaram uma certa quantidade de água aqui. E numa determinada distância, numa determinada intensidade. O que aconteceu? Essa informação ela foi captada, ela se conectou com outros neurônios e desencadeou uma reação. Que reação? Dessa lesma retrair o poro. Não é porque ela não sabe que tipo de informação que é. Opa, relou ali, pode ser alguma coisa que vai machucar. Então ela retrai. Então, relou, ela retrai. Só que o que eles fizeram? Eles ficaram fazendo isso vários dias, várias vezes, da mesma forma. Chegou no momento em que ele não retraiu mais. Por quê? Porque ele viu que aquela informação não lhe causava dor, não lhe causava perigo. Tá? Então o que vai acontecer? Aconteceu alterações aqui, ó. Ocorreu alterações sinápticas. Inibiram. A sinapse ela foi inibida. Simplesmente isso. Ela foi inibida. Por quê? É a mesma informação que já estava vindo antes. Para que eu vou intensificar para uma informação que não me traz prejuízo? Então não há porquê. Né? Então isso é habituação. É uma resposta reflexa que diminui com a repetição. Habitua-se com o estímulo. Geralmente estímulos fracos. Né? O que vai acontecer então a nível fisiológico? A repetição ela vai inibir os canais de cálcio. Inibindo os canais de cálcio, inibe-se o quê? A saída de neurotransmissores, ou seja, inibe a sinapse. Né? E o que vai acontecer? Ela não é que ela vai inibir todos os canais de cálcio. Ela vai inibir uma maior parte. Ou seja, menos neurotransmissor vai sair. E essa reação ela vai ser muito pequena. Tá? E, consequentemente, a sinapse, então, ela ficou habituada, ela ficou normal. Né? Ela não vai sofrer, ela não vai ser intensificada com esse mesmo estímulo, Porém, existe a plasticidade sináptica de sensibilização. Quando ocorre uma resposta que aumenta de acordo com o sinal de aviso. Por exemplo, se o estímulo ele é muito forte, o organismo ele vai reagir e vai ficar em sobreaviso, porque ele imagina que pode surgir outras informações daquela. Tá? Vamos dar um exemplo, o susto. Se você acorda assustado meia-noite com barulho, você fica paralisado e você demora para dormir. Por quê? Porque você imagina que pode acontecer de novo, porque foi um estímulo muito forte. Tá? O indivíduo ele fica sensibilizado. A nível de fisiologia, como que vai acontecer isso? A serotonina. Então aqui nós temos um neurônio sensitivo e um neurônio motor. Ele recebeu a informação, recebeu. O que vai acontecer? Vai ocorrer a sinapse. Só que além de estar ocorrendo a sinapse normal, eu tenho um outro neurônio aqui, ó, que é um neurônio modulador, que é um interneurônio facilitador. Ele vai disparar serotonina nesse neurônio sensitivo. Vai ocorrer todo um procedimento interno, né? Ele vai produzir a proteína sinase, que vai estimular o fechamento de canais de potássio, né? Evitando uma repolarização.
Então ele não vai repolarizar. Isso significa que este neurônio sensitivo vai ficar totalmente ativo por muito mais tempo, sempre jogando o neurotransmissor aqui. Tá? Consequentemente, vai abrir mais canais de cálcio, estimulando a liberação de mais neurotransmissores, como no caso o glutamato. Tá? Então vejam só, a informação está vindo com a despolarização dos canais de sódio. Teoricamente deveria ocorrer o quê? O fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio para ocorrer a repolarização deste neurônio sensitivo e não ocorrer mais o quê? A liberação de neurotransmissor e sinapse consequentemente. Só que essa serotonina que está entrando pelo neurônio facilitador, ele está liberando serotonina. E a serotonina está fazendo o quê? Ela está inibindo a abertura de canais de potássio, ou seja, não vai repolarizar essa membrana. Então, consequentemente, ela vai estar mandando mais informações para o outro neurônio. Além disso, ele vai estimular a abertura de canais de sódio. Quanto mais sódio entrar nesse neurônio sensitivo, mais neurotransmissor sai para o outro neurônio. Então, eu intensifiquei essa sinapse. E aí, vejam só uma coisa. Quando o estímulo foi muito forte aqui, eles pegaram um pincel e encostaram e forçaram, empurraram. Opa, ele retraiu e já aconteceu tudo isso aqui, ó, porque o estímulo foi forte, intensificado, intenso. No segundo estímulo, foi só o que aconteceu foi aqui, ó. Na letra A aqui, ocorreu um estímulo, ele retraiu. Tudo bem. Quando o estímulo foi forte, além dele retrair, ele expeliu um líquido de defesa. Tá? O estímulo foi forte. Quando o terceiro estímulo foi feito, mas um estímulo fraco, ocorreu a mesma coisa do que o estímulo forte. Por quê? Porque a sinapse estava intensificada. Ou seja, qualquer coisa que relasse dali para frente era um estímulo forte. Ele não queria saber se é fraco ou se é forte. Se o primeiro for forte, eu não quero saber se o segundo vai ser forte. Eu já vou retrair, já vou eliminar esse líquido escuro que é para minha proteção, né? Essa toxina. Então vejam que toda vez que você recebe um estímulo forte, ocorre a sensibilização. Por mais que o próximo estímulo seja fraco, vai ocorrer a mesma coisa. Porque a tua sinapse ela está modulada para isso. Ela está adaptada para estímulos fortes, independente se o próximo vai ser fraco ou não. Tudo bem? E depois nós temos o condicionamento clássico. Esse condicionamento clássico também é uma neuroplasticidade, tanto que ela é muito utilizada para adestramento de cães, não só para adestramento de cães, mas para tudo, para qualquer coisa que você queira fazer, né? Tanto para um indivíduo quanto para um animal. Bom, o que ocorre no condicionamento clássico? No condicionamento clássico, ocorre dois tipos de neuroplasticidade sináptica, a habituação e a sensibilização. Então, imaginemos aqui na primeira imagem. Quando o cachorro ele observa a comida, ele saliva. Tá? Claro, é um estímulo visual que está vindo uma comida, então ele já vai salivar para se preparar para comer. No segundo momento, o adestrador ele balanga um sino e somente o sino. O que acontece? Ele não saliva, só que ele fica prestando atenção nesse estímulo agora, que foi um estímulo forte. No terceiro momento, ele bate o sino e mostra a comida. Ou seja, o estímulo forte do sino representa que a comida está ali. E ele saliva. No quarto momento, ao fato que ele só balançar o sino, o cachorro vai salivar. Por quê? Porque você condicionou ele que o sino representa a comida. Então, a próxima vez que bater o sino, cadê a comida? Eu quero a comida. Né? Na primeira vez que bateu o sino, era só o sino. E acabou. Agora, quando você une os dois, tanto a sensibilização, que é o sino, com a habituação, que é a comida, ele vai salivar. Né? E da quarta aqui, do número 4 para frente, toda vez que ele balançar o sino, o cachorro vai salivar porque ele sabe que está vindo a comida.
Tá? Então esse condicionamento clássico é utilizado para qualquer coisa, para qualquer aprendizado. Para qualquer aprendizado. Tá? E por último nós temos a potenciação de longa duração, que também é uma plasticidade sináptica. A potenciação de longa duração, ela é diferente da sensibilização. Porque no caso da sensibilização, a sinapse ela vai ser forte, ela vai ser intensa, ela vai ser muito mais ativa, né? Por causa da serotonina, que inibe a repolarização, estimula a entrada de cálcio e estimula a liberação de mais neurotransmissores. Agora, na potenciação de longa duração, ela pode ocorrer tanto a sensibilização com a longa duração, a sensibilização por tempo prolongado. E a de longa duração, ela ocorre em maior número no hipocampo, por causa da memória, da memorização, e também no telencéfalo, porque é onde todas as informações elas vão ser gravadas como como memória de longa duração, ou memória permanente, e precisa de ser associada e o telencéfalo, que é onde vai estar o córtex cerebral, ele necessita estar sempre em alerta, então sempre vai estar ocorrendo essa de longa duração. E a de longa duração envolve um neuromodulador chamado neurotransmissor óxido nítrico. Então o que vai acontecer? Quando o glutamato, que é um neurotransmissor, ele é liberado para um outro neurônio, esse glutamato ele entra e aqui dentro o que vai acontecer? Vai ocorrer todo um processo químico que o cálcio, quando o cálcio ele entra, ele estimula quando o cálcio ele entrou, ele vai se converter em uma enzima chamada calmodulina. Essa calmodulina produz uma quinase. Essa quinase ela acaba se transformando em óxido nítrico e também indo para o núcleo do neurônio. Esse óxido nítrico ele sai. Quando esse óxido nítrico ele sai desse neurônio pós-sináptico, ele ativa o neurônio pré-sináptico a liberar mais glutamato. Ou seja, fica um ciclo que nunca termina. Enquanto tiver a produção e a liberação de óxido nítrico, ele vai estimular o neurônio anterior, que é o pré-sináptico, a liberar mais glutamato. O glutamato acaba produzindo mais óxido nítrico, que estimula mais, ou seja, é uma sinapse que ela fica por muito mais tempo. A de sensibilização, ela pode ser de mais tempo, mas geralmente ela é forte e rápida. Ocorreu forte e rápido e acabou. A de longa duração não. A de longa duração, ela pode ser forte, de sensibilização, ou ela pode ser fraca, como no caso da memorização. Então, a característica dessa de longa duração é ela ser uma sinapse fraca, teoricamente, só que permanente. Ou seja, eu sempre vou estar estimulando este neurônio aqui, ó. Sempre esse neurônio vai estar estimulando este neurônio. E com isso, consegue-se então gravar memórias, ocorrer o aprendizado, ter todo o meu cérebro ativado, associar todas as informações e assim por diante, que é o que garante todo o nosso aprendizado, toda a nossa parte cognitiva. Pois bem, pessoal, então aqui chegamos ao fim da videoaula sobre neuroplasticidade. Vejam que ao longo de toda essa aula eu passei para vocês toda uma definição de neuroplasticidade, quais os tipos de neuroplasticidade, como que vai ocorrer isso, tanto em regeneração, quanto axônica, quanto sináptica, né? E é importante que todos saibam, que tenham em mente que a neuroplasticidade ela é importantíssima e acontece naturalmente e frequentemente todos os dias, todo momento no teu sistema nervoso central. Não só no central, como no periférico. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido, tenham memorizado alguma informação aí. Qualquer dúvida, deixem as suas dúvidas na descrição do vídeo, que assim que possível eu vou tirando as dúvidas, né? Qualquer coisa, se precisar, eu faço um outro vídeo específico das dúvidas, de cada dúvida,
para passar para vocês. E bons estudos aí, até a próxima videoaula.